Uma coisa que se fala bastante por aí, se tratando dos episódios de Chaves, é que as regravações eram verdadeiras porcarias de segunda mão. É mentira! Chaves! Só que isso não é verdade, tanto é que boa parte das histórias que você adora, que você venera, são, na verdade, remakes. Duvida de mim? Então pegue o seu vale de 1 milhão de cruzeiros e vem com a gente. Vamos começar logo com um clássico, que todo mundo adora, o Calo do Sr. Barriga. Quem diria que mais uma daquelas famosas pancadas no dono do cortiço renderia tanta dor de cabeça? O senhor tem calo? Sim, e daí? Eu sei porque o senhor tem calos. E por quê? Por ter que suportar tantíssimo peso. É um dos episódios que mais passavam no SBT, é maravilhoso, faz parte da temporada de 77, é um roteiro muito bonito, bem bonito, piadas ótimas, eu simplesmente adoro a história do Calo do Sr. Barriga, mas ainda assim devo dizer que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não diga! Digo! Que coisa! A primeira versão é do finalzinho da temporada de 74. E ela tem aquele cheiro de nostalgia, de começo do seriado, aquela vibe que a gente não sabe bem explicar, mas você sabe do que eu tô falando, né? É bonito de ver, é parte de uma geração também, é um Chaves meio diferente, os figurinos são muito bons, essa época é ótima, baita temporada e todo mundo tá entregue naquele ambiente maravilhoso. Por favor, Chaves! Pra tentar resumir, é simples, mas charmoso. Fora isso, as piadas seguem inalteradas. Chaves sabe o que ele falou? Sim. O quê? Peraí, informação a ser processada. O Chaves assume uma fala que era da Chiquinha? Não. Bom, na verdade é o contrário. Primeiro foi o Chaves que falou e depois foi pra boca daquela salpicada. Quer dizer, é meio estranho chamar isso de fala, porque ela solta qualquer coisa ali que não dá pra entender e é pongo. Você entendeu o que ele falou? Sim. O que ele disse? Só lembrando que durante a primeira versão, a Chiquinha estava fora do elenco. Por outro lado, em nenhuma das duas versões falta aquele famoso acordo que mudou o rumo do planeta. Qual? E temos a assinatura desse documento. Vale 1 milhão de cruzeiros que eu devo ao Chaves. Já sou milionário. A única diferença, embora sutil, tá na dublagem. Vale 1 milhão de pesos a favor do Chaves do Barril. Isso quer dizer que eu já sou um milionário. Olha, 1 milhão de pesos é bastante coisa, hein? Por essa grana naquela época, acho que, sei lá, você comprava o Guarujá. O Guarujá inteiro aqui. E é claro, não se ofenda a galera do Guarujá, é só uma brincadeira pra gente entender quanto dinheiro isso era na época. Eu acho bom. Outro detalhe, Chaves do Barril, que nome é esse? É claro que se trata de uma adaptação do nome completo do garoto. Vale por 1 milhão de pesos a favor do Chavo del Ocho. E pra quem gosta de assistir coisas do Chespirito além de Chaves, sabe aqueles esquetes que passavam muitas vezes antes das exibições dos episódios? Nessa versão antiga da história do Calo, temos um esquete do Napoleão aquecendo o rolê. Eu sou General Blücher, do Exército Austríaco. E sabe o que é melhor de tudo? Por ter dividido o espaço com esse sketch do Napoleão, a versão de 74 do Calo do Sr. Barriga tem um tempo um pouquinho reduzido. Então, quando foram fazer o remake em 77, já sem esse sketch do Napoleão e tudo mais, o pessoal precisou encher um pouquinho mais o roteiro. Então temos mais alguns detalhes e isso vai diretamente para aquela galera que fala que remake não tem nada de novo, né? Aliás, sobre esse tópico eu consigo dar um exemplo ainda melhor. Lembra do despejo do Seu Madruga? Tá bem, então vá. O quê? Ser espectador de Chaves é uma coisa curiosa, né? O cara tava ali devendo 14 meses de aluguel, toda vez, 14 meses, 14 meses, 14 meses. E aí, quando ele chega no 15º mês de atraso, finalmente é despejado. Como explicar? Completa 15 hoje. Sim. E me bota pra fora em vez de fazer uma festa?
Fato importante é que esse episódio, também de 77, teve o seu embrião em 74. Olha, Chaves, não sabe se seu Madruga já chegou? Ele vai demorar muito porque Tiradentes morreu. Isso que tem a ver. É que o seu Madruga teve que ir ao velório. Apesar dessa piada do Tiradentes, que toda vez que eu vejo eu dou risada, devo dizer que o episódio é um pouco fraco. Não é exatamente ruim, não é um peludinho. Aí os defensores do peludinho já estão querendo me xingar. Eu conheço vocês, eu faço só pra provocar. Mas também não é uma trilogia de Acapulco ou coisa do tipo. Ele fica ali no meio termo. Não dá pra negar que o seu remake, o mais famoso de fato, é bem melhor. E aí entra o grande benefício de se regravar as histórias. Dá pra fazer um monte de alterações nos roteiros. Pode colocar novas piadas, pode tirar coisa que não funcionou, pode acrescentar personagens, pode adaptar coisas que eram para um personagem para outro. Também pode sair pela culatra, pode ficar uma lambança e a gente tem exemplos disso. Mas nesse caso, o que tem de melhor em 77 tem só na versão de 77. Como, por exemplo, é o caso do diálogo entre o Mestre Linguiça e o Sr. Barriga. Isso rola na segunda parte da história e é um momento digno de se lavar os olhos de dentro pra fora. Se essa gente sair daqui, onde vão viver? Hã? Agora, sabe o Frederico, aquele que já descansa em pança? Também dá as caras, só na versão mais recente. E aí você fica com aquela pergunta, mas afinal de contas, por que tem tanta coisa nova só nessa versão e aquela primeira você, Renan, seu mentecapto, falou que é sem graça? Isso, por quê? Bom, a resposta é muito simples. Enquanto em 74 tivemos apenas um episódio dessa história, em 77, como eu acabei de dizer, tivemos duas. Só que agora eu quero falar de uma coisa que é meio confusa. Tem um episódio que é a continuação dessa história, só que não. Tem um monte de elementos de continuidade, mas não é exatamente parte 2, nem parte 3. Ele vai, mas não vai. É difícil explicar, mas é por aí. O senhor está bêbado? Tô falando de como treinar um novo campeão. Agora vamos ver como dar um soco. Sim. Todo mundo deve se lembrar que durante a saga do despejo, o seu Madruga relembra o seu tempo de pugilista. Marciano derrubou o ET gordão! E aí, na história seguinte, o velho lobo do mar, que aqui é o velho lobo do ringue, piadoca, hein? Tss, continua no mesmo esquema. Essa frase foi horrível, mas ele tem muito amor à camisa. E falando em camisa, você deve ter pegado todas as referências dessas frases aqui de como se fala certas palavras em inglês, segundo o seriado mais amado de todos. Começa logo com yellow. Cara, nesse vídeo aqui eu tô especialmente engraçadão, hein? Só por conta disso, acho que você deveria ir lá na loja da vizinhança, conhecer os nossos produtos, tem caneca, camiseta, moletom, várias cores, vários modelos, tudo exclusivo, tudo no precinho, ó. Todo mundo que tá comprando tá adorando. O link tá na descrição, comentário fixado, tá na tela, tá em todo lugar. Eu já falei tanto da loja da vizinhança que se você não foi até agora, você não vai com a minha cara, hein? Mas enfim, eu tô falando tanto desse episódio que se passa ainda com essa temática de boxe e tal, que é uma continuação, mas não é, essa coisa toda. Só que, é claro, tem uma versão mais antiga e adivinha de quando? Você já sabe, né? 74. E aqui o episódio se chama Uma Lição de Boxe. E independente da versão, o momento central da história, que é quando o seu Madruga treina o Chavinho, é impagável. Me ponha em guarda. Só que temos um pequeno problema, ou um grande problema. Bom, aí é você que vai decidir. Já sabe do que eu tô falando? Professor Girafales. Exatamente. Ele mesmo que compra briga pro Chaves usar a luva, só que a gente tá falando do Chaves, né? Não consegue tirar, o lombriga esticada leva a culpa. Aliás, não só a culpa, mas também leva um belo de um burro. Em um plano de câmera ali, provavelmente nunca mais visto no seriado. Isso se a gente não contar aquela cena da Dona Florinda no final do episódio do Escorpião, que ela vai colar. Enfim, talvez a gente viu, talvez não, mas é raridade.
O que é fato é que o professorzinho aposentado deixou o Seu Madruga todo arrebentado. Na minha opinião, isso aí já é caso de politura de cefalícia, também pode ser corpo do bombeiro, corpo do Benito, ambulância besta e por que não Cruz Vermelha? Um ferido! Renan, como assim? Esse episódio também é remake? Não só esse episódio é remake, como temos 2 outras versões mais antigas. Essa nem eu mesmo sabia. Mas antes, para falar logo de uma vez e você já ir comentando por aí, é a hora da palavra-chave. Tem algum trocadilho de Chaves bem pontual, mas bem a cara de Chaves, que você cita no dia a dia, tipo politura de cefalícia que eu comentei agora? Eu já perguntei em outra palavra-chave se você soltava frases de Chaves. Agora eu quero saber palavras, aquele trocadilho, uma coisa bem pontual, tipo soltar tevelizão ou adúltero e ver se a galera pega a referência ou não. É disso que eu tô falando, pode comentar, enquanto isso eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Você nunca achou estranho a Dona Neves dando um cascudo no Chaves? Ou melhor, você nunca viu essa cena com o Seu Madruga? Então o senhor já nasceu com essa cara? Tá bem, Chavinho. Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha. O quê? Um ferido! Essa versão, só para variar um pouco, é de 74, esse ano está perseguindo a gente nesse vídeo, e a versão que a gente está mais acostumado a assistir, vimos 1 milhão de vezes no SBT, é de 79. São 5 anos de diferença entre um episódio e outro, porém, nesse meio tempo, tivemos uma outra versão, lançada em 76. Ajuda pra Cruz Vermelha? Já ajudei. Quando? No ano passado. E nos 3 é basicamente a mesma história. O Chaves está ali juntando grana para ajudar a Cruz Vermelha, ao mesmo tempo que algum caloteiro metido ali, meio finge loucura para não pagar o aluguel. Seja o Seu Madruga, seja a Dona Neves. Preparar, apontar, ô Chiquita bacana lá da Martinica. É mal de família, não tem outra explicação, seja em 74, Eu estou sozinho, ela não me quer mais. Eu fiquei sem o meu benzinho. ou em 76. Apontar! E com a filha de João, Antônio ia se casar. E cá entre nós, Seu Madruga cantando música de festa junina é a melhor coisa que você assistiu o dia todo, eu tenho certeza. Tem muita barriga, senhor Razão. A gente só chegou um pouco atrasado, né? Vamos falar isso logo em julho. A gente podia ter trazido esse assunto em junho para ter a ver com festa junina. Enfim, tá tudo bem, não tem problema. A única coisa que a gente sabe é que a dublagem brasileira deixou o seriado com a nossa cara. E isso mostra que a gente também tem espaço, tá achando o quê? Acha que só mexicano pode? Pô, no seriado os caras já tem Dom Quixote, a tal da Canção da Ausência, que a gente já explicou essa piada nos primórdios do canal, o link tá aqui no card. Muita gente pergunta até hoje o que quer dizer aquela frase aleatória do Nhonho, a gente já explicou. Também tem Acapulco e até Dom Juan. Você lembra dessa? Oh, cala-te por Deus, Dom Juan, pois não poderei resistir. Muito tempo sem sentir tão nunca sentido afã. Achou que a gente ia esquecer dessa pérola de história quando a Chiquinha teve catavento? Achou errado. O senhor pode ir, porque quem sabe o senhor descobre. Os médicos só me disseram que é uma doença muito contagiosa. Esse é um dos episódios que mais vimos no SBT, sendo que a exibição original é de 75. Ela, no entanto, é derivada de uma historinha gravada 2 anos antes, chamada O Surto de Catapora. Mas eu não quero te... E ela é marcada por ser talvez o primeiro episódio com um elenco reunidíssimo. Chaves, Kiko, Chiquinha, Florinda, Madruga, Girafales e Barriga, que entra em cena com um jaquetão de couro todo estiloso. Mas enfim, não tem nada muito atípico. A Chiquinha finge catapora para ir para a escola, Seu Madruga faz todo o teatro para não pagar o aluguel e no final aquela banguelinha passa catavento para todo mundo. Pera aí, eu falei que não é atípico? Bom, então o que muda de uma versão para outra? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre o Calo do Sr. Barriga, na sua primeira versão, ser um pouco menor porque tinha um outro sketch exibido antes? Sim. Acontece o mesmo aqui, no caso pela existência de O Dedo Duro. Pois é, meu velho, soube que você está muito apaixonado por Florinda. Não, a minha noiva se chama Maria Antonieta de las Nieves.
Já em 75, sem o esquete, o Roberto Gomes Bolanhos conseguiu mudar o roteiro, deixou ele um pouco mais complexo e até adicionou alguns elementos, como o Dom Juan. Oh sim, belíssima Inês, contempla aqui, caído a teus pés, todo o altivo vigor, que jamais conheceu rendição, adorando de coração a escravidão do seu amor. E eu sei que eu tô falando de um episódio famoso que você adora, assistiu muito, e uma versão anterior que ou ninguém conhece ou não dão muita bola. Nesse caso, tem uma versão ainda mais recente da história da Catapora da Chiquinha, de 79, que ninguém liga muito pra ela. Verdade seja dita, não tem nada de novo, e esse episódio só chegou ao Brasil em 2018. Não é, dona Floridinha, que menina está me contagiando! Meu Deus! E também sobre a cena do Dom Juan, você acha que tem? Não! E aí talvez você esteja pensando, Renan, você só pode estar maluco, você vai me desculpar, mas para mim Dom Juan é uma coisa que eu só vi em Chapolin, não entendo nada disso, não conheço esse personagem, não sei nem de onde surgiu, não sei porque o Polegar Vermelho falou dele, muito menos o Mestre Linguiça. Aliás, Mestre Linguiça, Dona Florinda, Chaves, seja quem for. Não seja por isso, seus problemas acabaram. Tô parecendo um anúncio de Polishop, mas não. É só clicar aqui do lado porque a gente já fez um vídeo falando sobre figuras famosas que apareceram em Chapolin. Tem o Buffalo Bill, Leonardo da Vinci e o próprio Dom Juan. A gente vai te falar tudo sobre ele aqui, ó. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.